Queridos irmãos, então eu queria que os irmãos pensassem, porque esse texto é muito conhecido dos irmãos, Mateus 28, Mateus 11, do verso 28 até o verso 30. Mas na realidade, esse texto começa no capítulo 10, não no capítulo 11. Sem a compreensão do capítulo 11, nós não vamos descansar nos braços do Senhor. Nós não vamos conseguir realmente superar as atribulações do tempo presente. Por isso eu quero convidar os amados irmãos a lerem comigo esse texto. Bom, não vou conseguir passar pelo jeito. Já está lá. Ele passou lá para mim. Irmãos, o texto em Mateus capítulo 11 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Há uma mensagem tão rica nesse texto, que eu não tenho dúvida, queridos amados irmãos, se vocês aplicarem profundamente a sua vida, as dificuldades que os irmãos estão vivendo até ontem, talvez até hoje, até que entrou aqui, mudará completamente o seu ritmo. A grande mensagem desse texto é que as lutas e as aflições são oportunidade para conhecermos mais a Jesus e descansar nos seus braços. Muitas vezes nós estamos diante de grandes lutas, grandes dificuldades, e não compreendemos que são portas que Deus abre para que possamos ter mais intimidade com Ele. Por isso que as lutas são uma oportunidade ímpar, porque elas passam para conhecermos melhor a Jesus e descansar nos seus braços. Eu quero então, queridos irmãos, pensar em uma pergunta: como posso descansar nos braços de Jesus? Porque, queridos irmãos, sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã é marcada por lutas internas. Não passa agora não. Lutas internas dentro da igreja. Queridos irmãos, eu creio que nós como cristãos vivemos grande momento de lutas dentro da igreja. Muitas vezes decepcionados com os pastores, decepcionados com lideranças, conflitos, sofremos injustiça, fomos desprezados, aplicamos injustiça, desprezamos, maltratamos e somos maltratados, e muitas vezes ignorados, muitas vezes sentindo sem valor. Por outro lado, temos também os problemas fora da igreja, os relacionamentos conjugais, queridos irmãos, com os filhos, no trabalho, injustiça. São tantas as coisas que parece que ter uma vida cristã é utopia, é algo imaginário, é irreal. E muitas vezes não vivemos a vida o qual o Senhor separou, reservou para cada um de nós. E diante dessas lutas, muitos têm fracassado, muitos têm desistido. Por isso que eu quero, à luz desse texto, na perspectiva desse texto, levar os irmãos a compreender que realmente as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em Cristo é se revelada. Por isso eu quero levar os irmãos a pensar em 4 passos. Bom, eu vou esquecer dos slides. Se eu não conseguir passar. Não, eu quero pensar em 4 passos. 4 passos que vocês vão descansar. 4 passos que vocês precisam dar com rigor.
Anote esses passos, memorize esses passos, porque eu tenho plena certeza, queridos irmãos, que vai fazer durante a sua vida. O primeiro passo é estar na casa do Senhor. O primeiro passo é estar aqui. A palavra de Deus diz lá no salmista, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E queridos irmãos, sabemos que esse salmo faz parte dos salmos de degraus, ou de romagem, onde o povo de Israel se direcionava a Jerusalém. E esse salmo mostra uma grande expectativa. Nós estamos indo para Jerusalém. Queridos irmãos, nós estamos indo para a Nova Jerusalém, onde não há choro, nem tristeza, nem dor, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Nós temos que olhar para isso, e a igreja é o local onde é fortalecido, queridos irmãos. Queridos irmãos, foi na casa do Senhor que Asaf deu início à sua restauração. Asaf vivia um grande conflito. Mas lá no Salmo 73, verso 17, ele diz, quando entrei na casa do Senhor, quando entrei no santuário do Senhor. Queridos irmãos, foi diante do Senhor que Abacuque saiu da sua crise. É na casa do Senhor, queridos irmãos, infelizmente, conforme os escritores hebreus, muitos estão deixando de estar. Por isso ele adverte que não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo porque o dia do Senhor se aproxima. Então, queridos, o primeiro passo para viver as crises, o primeiro passo para desfrutar a presença do Senhor é estar na casa do Senhor. Não deixe de estar na casa do Senhor. Irmãos, eu não tenho estado aqui. Há 15 dias atrás eu estava em Primavera. Semana passada eu estava em Ouro Verde. Estou aqui, semana que vem estarei em Indiana. Deus tem me dado a oportunidade de falar com outros irmãos, compartilhando as boas novas. Por isso que eu quero, irmão, esteja na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora o segundo passo, queridos irmãos, vamos deixar aí. O segundo passo, preste atenção nisso, é conhecer e aceitar as exigências que Cristo estabeleceu. Queridos irmãos, preste atenção no que eu estou falando, porque você pode achar que vida cristã é um mar de rosa, e não é. Queridos irmãos, se nós compreendemos realmente a dificuldade sempre presente, eu quero levar você para o capítulo 10 agora, para que você conheça as exigências que Jesus estabeleceu para os seus discípulos. No capítulo 10, Jesus chama os discípulos nome por nome. Isso mostra que Jesus conhece você pessoalmente. Logo em seguida, Jesus define a missão, versos 5 ao 7. Jesus dá autoridade para curar e libertar, no verso 8. Jesus dá provisão. Jesus dá estratégia para a palavra, nos versos 11 a 15. Agora, Jesus, a partir do verso 15, do verso 16, ele fala de um tempo de luta, tempo de sofrimento. Jesus fala que a autoridade dá autoridade para superar tudo isso, mas fala em tempo de grande dificuldade. Muitas vezes nós achamos que a vida cristã é só viver de profecia. Eu vou na igreja receber uma palavra do Senhor e viver a semana toda. Não é isso, queridos irmãos. O capítulo 10 de Mateus dá uma sequência da vida cristã. Deus nos conhece pessoalmente? Sim. Deus definiu a minha missão? Sim. Deus me deu autoridade para curar e libertar? Sim. Deus dá provisão? Sim. Deus dá estratégia para a exposição da palavra? Sim. Deus descreve, entretanto, que há lutas e sofrimentos. Por isso que Jesus, olha que Jesus fala no verso 24 e 25 de Mateus 10. O discípulo não pode estar acima do seu servo, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como o seu mestre.
E o escravo com o seu senhor, uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul. Quem foi chamado de Beelzebul? Jesus. Os membros da família serão chamados de coisas piores. Jesus está dizendo assim: filhos, compreendam a exigência do súdito do reino de Deus, dos meus discípulos. Não é só algo gostoso, mas é dificuldade, é lutas, é provações. Você sabe que nós temos cada vez mais menos pastores se colocando à disposição para vocacionados. Porque ser pastor, se não for chamado, não suporta. Hoje, como presidente da loja e também pregando em outros lugares, eu tenho visto coisas que têm me assustado. Queridos irmãos, saibam que a luta que você está vivendo está prevista naquilo que o Senhor Jesus colocou para mim e para você. Porque isso aqui não é só para os 12 discípulos, é para cada um de nós. São lutas, dificuldades. Agora, uma coisa linda que eu vejo no texto, ainda antes um pouquinho, é interessante, irmãos, que no capítulo 11, começa exatamente mostrando que alguns não seguem essas exigências. Toma outro caminho. O capítulo 11 então mostra dois caminhos. O primeiro, o caminho da obediência, narrando a vida de João Batista, que é um exemplo do verso 2 até o verso 11. E ali nós vemos João Batista, um homem que seguiu rigorosamente todas as exigências que Jesus estabeleceu. Mas a partir do capítulo 12, aliás, o capítulo 16 e 17, nós vemos que há o caminho do incrédulo, da incredulidade. E o texto mostra pessoas agindo de forma infantil, buscando aplauso. É interessante, pessoas que tiveram o mesmo contato com Jesus, num caminho exatamente diferente de João Batista, que João Batista foi um homem que pagou um alto preço, após ser o divisor entre a lei e a graça. Mas logo em seguida, Mateus continua narrando, mostrando que, ao contrário de João Batista, muitos estão vivendo uma vida querendo aplauso, agindo como criança, agindo de forma infantil, versos 16 e 17 do capítulo 11. Mas também é interessante que alguns desprezam o ministério de Jesus e desprezam os seus discípulos, versos 18 e 19. Agora, queridos irmãos, do verso 20 ao verso 24, serão condenados pelos atos pecaminosos. Então nós vemos aí no capítulo 10 de Mateus exigências que Jesus estabelece para nós como súdito do reino, como discípulo de Jesus. É por isso que nós sofremos, mas ao mesmo tempo Jesus mostra que quando se toma um caminho contrário do abandono que Demas tomou, nós vamos sofrer pelos nossos estados pecaminosos. Por isso que no verso 15 do capítulo 11 Jesus destaca: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, no primeiro capítulo, no primeiro passo, nós temos isso. No segundo passo, mas no terceiro passo, nós vemos então exercitar a capacidade que Deus nos condenou, nos conferiu, nos concedeu para suportar. Agora, queridos irmãos, a partir desse momento em que vemos a narrativa desses dois caminhos, Jesus agora vai para a oração. Jesus, ciente que a minha luta é real, ciente que a tua luta é real, Jesus então vai para a oração. E ele diz assim: dou-te graça, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. E agora, queridos irmãos, nos versos 25 e 26 do capítulo 11, olha o que Jesus diz na sua oração: eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e revelaste as que são crianças. Sabe que Jesus está orando aqui: Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor revelou para o meu povo lá na Betel
quem eles são em Cristo. Queridos irmãos, nós temos a revelação da palavra de Deus. O homem lá fora, o homem natural, não discerne as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Agora, o homem espiritual tem a compreensão clara de todas as coisas. Podemos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Queridos irmãos, como é maravilhoso, o homem lá fora não tem compreensão de nada. Ele engana e vai ser enganado, mas nós estamos em Cristo, nós compreendemos, nós sabemos que as atribulações que temos aqui é só por um período, foi revelado a nós, e Deus nos trata como crianças. Por que crianças? Porque nós temos que ser como crianças, para compreender as verdades de Deus. Se o pastor Lucas pedir a Luísa, pedir para ela subir aqui, pedir para ela pular, ela vai pular. Se colocar ali em cima, ela vai pular. Por quê? Ela confia no Pai. E Jesus está dizendo exatamente assim: exerça a capacidade que o Pai nos concedeu para suportar esse tempo difícil. Porque Deus deu a você entendimento, Deus deu a você capacidade. Irmãos, toda dificuldade que eu sei que Deus está cuidando de mim. Deus é fiel e justo, não permitirá que sejamos tentados acima do que podemos suportar, junto com a tentação dele escape. Não deixe que as tribulações, a dificuldade afastem você do reino de Deus. Não seja como aquele povo que, como criança, quer aplauso, quer reconhecimento. Ninguém me reconhece. Ah, meu querido irmão, não vai reconhecer Deus. Que a glória é de Jesus não é nossa. Não queira reconhecimento. Faça para a glória do Senhor. Porque senão você vai caminhar um caminho da incredulidade. Como o povo diz lá no capítulo 11, que Jesus fala assim: se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido como vocês ouviram, eles teriam mudado. E nós ouvimos muito mais do que os povos. Nós temos a palavra de Deus. Queridos irmãos, descanso para nossas almas requer estar na casa do Senhor, conhecer e aplicar as exigências estabelecidas por Jesus, mas também exercitar a capacidade que Deus nos deu de superar as dificuldades. Mas um passo, podia até parar a mensagem, mas eu falar: pastor, mas está incompleto. Tudo bem, porque eu estou na casa do Senhor. Eu sei que eu vim para sofrer. Eu tenho procurado viver dessa forma, Senhor. Por isso que a palavra não pode parar agora. Por isso que eu quero levar vocês agora exatamente para o caminho de Jesus. O caminho de Jesus. O quarto passo, queridos irmãos, é o caminho de Jesus. Fala assim para o seu irmão: quarto passo é o caminho de Jesus. É o caminho que eu e você precisamos percorrer. Queridos irmãos, vamos ver se vai dar certo. Não está dando certo. Só passa um item só, queridos irmãos. Queridos irmãos, o caminho de Jesus começa com um encontro. Começa com um encontro. Olha o que diz o texto: vinde a mim. Queridos irmãos, essa palavra vinde aqui é um verbo que está no imperativo. Imperativo é uma ordem. Venha, no original seria vem agora. É uma convocação calorosa que exige uma experiência pessoal, uma resposta pessoal. E esse texto aparece 12 vezes, 11 vezes só falado somente por Jesus. Agora, queridos irmãos, Jesus é o único que pode resolver. Ele diz: vinde a mim. Queridos irmãos, há muitas pessoas procurando tantos caminhos. O caminho é Jesus. Jesus fala: vinde a mim. Vinde a mim. Queridos irmãos, o salmista diz no Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no meu Senhor. Ah,
queridos irmãos, se não fosse o Senhor, que seria de mim? Que não fosse o Senhor. Eu indo para Martinópolis fazer uma visita, quando eu estava chegando em Martinópolis, o carro parou o carro, deixei ele encostar até no cantinho lá, Molineu me socorreu, uma coisa improvável aconteceu, a polia caiu, tudo foi feito, mas o mecânico não apertou bem, a polia caiu, podia dar um problema no motor, que a mecânica sabe. A única coisa que eu fiz, botei a mão no motor, Senhor, tenha misericórdia, o Senhor sabe todas as coisas. A Molineu esteve lá, olhou, trocou tudo. Eu só não consegui fazer a visita que eu fui fazer. E voltei para o carro para a glória do Senhor. Tá bom. Estava fazendo um apertinho. Irmãos, Deus cuida. Deus cuida, por isso a palavra de Deus, vinde a mim. Agora vinde quem? Quem tem que ir? Cansados e oprimidos. Os cansados aqui eram pessoas que estavam cansados da labuta, fatigados, do trabalho árduo. Aqui pode ser tanto no ponto físico como no ponto espiritual. Jesus teve sede porque estava cansado. Paulo estava cansado de lutar com a igreja de Filipe. Aos Gálatas, aqui é um cansaço físico, um cansaço esgotado, que muitos pastores vivem, como meu filho viveu um tempo atrás, ele não está lutando ainda. Nosso pastor Lucas, como tem lutado as dificuldades, pastor Zé Roberto. Queridos irmãos, esse cansaço que o líder tem, quer abandonar o meu ministério, quer abandonar o ministério na igreja, como aconteceu na igreja que eu estou pastoreando, foi embora toda a liderança, o culto e a capela, abandonou. Esse cansaço tem levado as pessoas a sair fora, deixar. Queridos irmãos, quantos estão vivendo assim? Quantos? Assim também temos oprimidos. Oprimido aqui são pessoas sobrecarregadas com o fardo da religiosidade. São duas dores diferentes. Há muitas pessoas que já estão cansadas, serviu tanto a um pastor, serviu tanto a uma comunidade, serviu tanto a uma igreja, tem tanto peso, que o pastor, eu não quero nem saber de igreja. Estou cansado. São duas cansaços diferentes. Quantas pessoas estão desistindo de seguir a Jesus, porque não conhecem a Jesus, mas conhecem alguém que diz que é de Jesus. Eu não estou julgando. Por isso que eu gosto muito dos bereanos, muito mais sábio que de Tessalônica, porque examinava aquilo que Paulo estava pregando, mestre Paulo. E muitas vezes nós estamos recebendo pelas redes sociais mentiras. Queridos irmãos, isso traz cansaço. O convite de Jesus são para aqueles que estão cansados, fatigados pelo sistema religioso, sem objetivos, cansaço de exercer sua liderança, cansaço de pastorear, cansado. Talvez está na hora de você levantar. Agora, queridos irmãos, o primeiro passo é estar com Jesus. O primeiro passo para caminhar com Jesus. Primeiro, Jesus oferece 2 níveis de cura. Jesus oferece 2 níveis de cura. O primeiro nível é o alívio. E é interessante que quando eu estava fazendo a exegese do texto, pesquisando as palavras, eu achava que eram 2 palavras sempre diferentes. Porque Jesus fala, eu vos aliviarei, e depois você vai descansar. E a palavra no grego é a mesma, sendo que a primeira é um verbo, a segunda é um substantivo. E aí me chamou muita atenção, queridos irmãos, porque nesse primeiro nível de que Deus dá para que você descanse, muitos têm ficado neste nível.
Queridos irmãos, Jesus fala assim: eu vos aliviarei. Jesus está dizendo assim: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, tristes, angustiados, cansados do sistema religioso, cansados de servir, cansado, eu não aguento mais, cansado. Ele fala assim: eu vou te aliviar. Só que nesse contexto aqui descreve uma cessação de atividade. Jesus fala assim: filho, você vai parar. É como Jesus chamou os discípulos para descansar. Vamos descansar, porque o dia hoje foi muito difícil. Queridos irmãos, esse nível de alívio, esse nível de descanso é um nível que trata de uma coisa pontual. Como Jesus falou, vamos para um lugar tranquilo para descansar, porque ali há pouca gente. Aqui não é uma fuga, mas sim uma pausa para algo maior. É descansar para renovar o vigor, para revitalizar o ministério. Queridos irmãos, previne o esgotamento físico, promove a resiliência, ser mais resistente. Queridos irmãos, de vez em quando eu entro na caverna para passar por esse período de restauração. Eu faço isso. Queridos irmãos, esse alívio, como que esse alívio, qual a fonte desse alívio? Ele vem pela comunhão, ele vem pelo caminhar juntos, ele vem pelos encontros dos pequenos grupos. Ou seja, a igreja durante a semana vai se encontrar, é algo que nós estamos caminhando para isso. Esse alívio também vem através da reunião dos ministérios, que ressalta em pedir perdão e liberar perdão, como diz o outro, lavar roupa suja. Esse alívio vem pelo aconselhamento. Quantas vezes eu estou atendendo a pessoa fala assim: pastor, eu estou me sentindo tão bem depois que o Senhor conversou comigo, o Senhor orou. É um alívio. Esse alívio vem pelo testemunho pessoal. Então, queridos irmãos, Jesus está dizendo assim: eu vos aliviarei. Então, no momento de quando você vem na igreja, você está com a cabeça quente, o culto te dá um alívio. Quando alguém chega para você, te dá um abraço, principalmente o nosso pastor, te dá um abraço, você se sente mais revigorado. Quando você chega, alguém fala: quero orar por você. Esse é o alívio que Jesus está falando, um alívio momentâneo, um alívio naquele momento. Mas, queridos irmãos, a ação é temporal, porque quando a volta a atender a pessoa, novamente falo: pastor, depois que eu saí daqui, os problemas voltaram. A mesma coisa acontece com você, querido irmão, quando você sai daqui e volta para casa. Então Jesus fala assim: vinde a mim, que estão cansados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe, queridos irmãos, muitos estão só nesse nível. Não passa desse nível. Não passa desse nível. Está chateado, vem para a igreja, melhora, volta a vidinha normal. Como é que você está? Mais ou menos. Hoje estou bem. Não, hoje eu estou mal. Pastor, isso desgasta a gente, pastor. Porque esse crente só vive na conta gota. Só fica no paliativo. Só fica no mais ou menos. Queridos irmãos, é interessante que o segundo nível, que é o verdadeiro descanso, requer vida. Se você pode dizer: pastor, estou indo na igreja, eu sei que como discípulo eu tenho que sofrer, eu sei que eu preciso reconhecer que eu tenho capacidade de vencer isso, não tenho vencido, mas estou vencendo. Eu vim daqui, está bom. Estou me sentindo bem, está bom. Amanhã é outro dia. Aí vai ficando assim. Agora, queridos irmãos, observe o que Jesus fala no segundo descanso. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você deseja experimentar o verdadeiro descanso de Jesus, preste atenção a partir de agora. Não deixe ninguém conversar com você. Nem olhe para ninguém. Porque se você quer desfrutar do verdadeiro descanso, de estar no braço do Senhor, a resposta está aqui. Primeiramente, pode passar, meus irmãos, o descanso vem quando compartilho com Jesus. O descanso vem quando eu compartilho com Jesus. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. A palavra jugo no grego significa aquela haste da balança. Tem uma haste da balança e aqui tem os dois pratos. Jugo aqui significa alguém que está sustentando uma canga. A ideia aqui é aquela canga que coloca entre os dois animais. E o segredo é que essa canga fica bem, acho que é canga mesmo, fica bem ajustada. Pastor Lucas, vamos dar um exemplo aqui? Não temos nem cá, pastor Lucas. Vou ficar aqui porque o pastor é mais alto que eu. Aí a canga já fica complicada. Pastor Lucas está com uma grande dificuldade. Aliás, eu estou com uma grande dificuldade. Aí ficou bem assim, viu? Aqui o que acontece? Jesus está falando assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então a canga é colocada entre eu e o pastor Lucas. Pastor Lucas está vivendo um problema difícil, divide comigo, eu estou vivendo um problema difícil, então nós estamos vivendo assim. Ó. Jesus está dizendo assim: filho, eu estou do seu lado. A canga está entre eu e você. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós a minha canga. Se você quer superar essa dificuldade, associa com Jesus. Obrigado, pastor. Vamos muito esse pastor. Tomai sobre vós o meu jugo, essa canga é Jesus. É a haste de compartilhar o peso. É a barra de madeira unida para todos os animais. E aqui, aqueles irmãos, a peça tem que ficar bem feita. E Jesus era o quê? Carpinteiro. Oh, glória, ele sabia fazer essa peça, que essa peça era ele mesmo. Por isso a vida, a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos irmãos, esse nível então de descanso requer o quê? Compartilhar com Jesus. Em segundo momento, descanso vem com aprendo de Jesus. Até o primeiro momento eu estou compartilhando com Jesus, mas, queridos irmãos, é preciso aprender com Jesus. Ele diz assim: aprendei de mim. Olha o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Eu estou ao seu lado, compartilhe comigo, mas aprendei de mim. Como que eu posso ajudar o pastor Lucas? Como o pastor Lucas pode me ajudar se nós não conhecemos um ao outro? Queridos irmãos, a palavra aqui retrata um processo ativo de aquisição de conhecimento, é transformar o aprendiz. O aprendizado aqui autêntico começa e termina em Jesus. É uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Se manifesta em doutrinas firmes, caráter transformado, serviço fervoroso. Queridos irmãos, aprender de Jesus significa isso. Ah, queridos irmãos, como as pessoas têm deixado de lado. Aqui nós cantamos o quê? Eu me rendo para conhecer, não é isso? Nós cantamos, mas não praticamos. Por que as pessoas sofrem? Porque as pessoas não conhecem Jesus. Fica na superfície. Irmãos, eu tenho lançado o desafio de ouvir a palavra de Deus. Eu percebo que alguns saem, eu acho natural, mas o Espírito Santo tem me incomodado dizendo que isso é muito pouco. Então eu devo começar agora em abril uma escola bíblica online. Vai ser às 7 horas da manhã ao vivo. Por quê? Porque não vai atrapalhar culto nenhum. Então
Então você 7 horas vai poder, a partir de abril, ter uma escola bíblica online. Eu vou começar o ABC da Bíblia, depois como a Bíblia chegou até nós, e vou trabalhar de Gênesis a Apocalipse às 7 horas da manhã. Por quê, irmãos? Que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso que as pessoas continuam sofrendo, porque as pessoas estão sofrendo, o que elas fazem? Ficam em casa, se isolam, se fecham totalmente e não conseguem ter a resposta do Senhor. Oséias falou algo que me chama a atenção: meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Muitos mestres na época de Jesus eram conhecidos pelo seu rigor, pela sua arrogância, mas Jesus, ele age diferente, queridos irmãos. Conhecer Jesus é especial demais. Ele diz: eu sou manso e humilde. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. É interessante que essas duas palavras juntas traz o segredo para termos um relacionamento mais profundo com Jesus. Porque mansidão aqui não é fraqueza, mansidão aqui é reconhecimento que Deus está no controle. Então, quando eu me aproximo de Jesus, quando eu divido com Jesus, Jesus está ao meu lado, eu começo a olhar para Jesus, eu começo a conhecer Jesus, o que acontece? Eu começo a ver uma alegria sobrenatural em mim, porque independente das lutas que eu estou passando, Ele está no controle, Ele é manso, e Ele diz: eu sou manso, eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle dos seus problemas. Não se preocupe com o pagamento que você tem que fazer amanhã, não se preocupe com o aluguel de amanhã, não se preocupe com a promoção, com aquele processo. Eu estou no controle. Irmãos, é coisa linda demais saber que Jesus é manso, mas Ele tem controle da minha situação. E quantas vezes, pastor, eu não estou acreditando, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei que você está vivendo, porque faz parte do reino de Deus. E agora é interessante que ele fala que é humilde, e aqui significa dependência do Senhor, reconhecimento da nossa incapacidade. Ao mesmo tempo que a mansidão mostra que Deus está no controle, a humildade mostra que eu não posso fazer nada. Aí o que eu faço? Me afasto do Senhor. Então, queridos irmãos, ter um descanso real implica em dividir com Jesus a sua luta, mas conhecer a Jesus, se apegar a Jesus, deixar que Jesus... Aí ele encerra dizendo: e então encontrarei descanso para as vossas almas. E descanso aqui descreve restauração. É interessante, voltando ao que eu falei, a palavra alívio e a palavra descansa no grego é a mesma palavra, sendo que a primeira é um verbo, a segunda é um substantivo. O alívio é o momentâneo, agora o descanso transformador. Jesus te para, te alivia, para não desanimar, para você não desanimar. Depois Ele te ensina a andar junto com Ele, do jeito dele, do estilo dele, do princípio dele, para que você possa viver um momento de descanso. À noite o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E é interessante que o verdadeiro descanso só é possível para aqueles que buscam intimidade com o Senhor. Sobre descanso, o profeta Jeremias, em um contexto muito difícil, escreve: assim diz o Senhor, pare nas encruzilhadas e olhe ao redor, pergunte qual o caminho, o bom caminho, ande por ele, encontrarão descanso para as suas almas. No contexto de grande aflição, a Bíblia aponta um caminho de descanso. Interessante que o escritor aos Hebreus traz
A continuação desse texto, ele diz assim: porquanto o descanso está disponível para alguns entre nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Quem são os primeiros? O povo de Israel. Não entraram. Havia uma porta de descanso, havia um caminho de descanso, mas eles não entraram. Como consequência, foram destruídos, cativos, destruídos pelos assírios, cativos pelos babilônios. Só tornou-se nação em 1948. Aí ele coloca: hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E Jesus diz assim, terminando: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, meu jugo é suave, bem ajustado, não causa ferida, porque essa canga foi bem ajustada. Quando Jesus conhece as minhas limitações. O meu fardo é leve, traz agilidade. Nosso relacionamento com Jesus é fundamentado em princípios bíblicos, onde segui-lo significa viver o estilo de vida que agrade a Ele, e não o cumprimento de regras humanas. Quero encerrar com 2 textos. Isaías diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça com todos os justiçados. E o salmista diz: entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Queridos irmãos, o que você deseja para a sua vida? Alívio ou descanso? Se você continuar livre, continue na vidinha que você está. Vem, conversa com o pastor, vem para cá, vem no culto, vem. Mas se você quiser descanso, se posicione diferente a partir de hoje. Chama Jesus para estar com você, encontre com Ele. Realmente compartilhe com Ele a sua dor, mas aprenda dele. Você vai aprender dele pela palavra, pela oração. Busque a mansidão do Senhor, porque o Senhor tem controle da sua situação. E seja humilde, reconhecendo que você não conseguirá fazer nada. E saiba que Jesus diz: vinde a mim. Todos vocês, vamos colocar novamente o texto para mim, por favor. Lá no início, diz o texto, vamos todos repetir: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, tomai, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, por manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer isso? Amém. Feche os seus olhos. Se você está vivendo um problema e gostaria que nós orássemos por vocês agora, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Feche os seus olhos, comece a orar, mas se você está sentindo uma situação, um problema, eu gostaria que nós orássemos. Eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero que você, querido irmão, querida irmã jovem, comece uma nova caminhada com o Senhor. Descanso que o Senhor dá a você. Esse é o descanso, é estar com o Senhor. Alguém que gostaria? Então fique no seu lugar, vamos estar orando. Obrigado, Pai querido, pelo teu grande e infinito amor. Obrigado, Pai querido, pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor atribuiu para nós, Pai, um serviço tão árduo no momento, Senhor. Muitas vezes sentimos fracos, incapazes. Desejamos largar tudo, Senhor Deus, que muitas vezes está muito pesado, Senhor. Mas como é bom saber que o Senhor não somente atribuiu a nós essas funções, mas o Senhor nos capacitou. Nós reconhecemos, Pai amado, que o Senhor, Pai amado,
E o Senhor, Pai amado, tem para cada um de nós momentos muito especial com o Senhor. Pai, obrigado pelo alívio que o Senhor nos concede em momentos tão difíceis, onde nós perdemos o rumo, já não sabemos mais como caminhar, o Senhor nos alivia. Mas esse alívio não significa parar, mas renovar as forças para algo maior. E esse algo maior é caminhar com o Senhor, é estar ao lado do Senhor, é conhecer ao Senhor, é submeter ao Senhor, é saber que o Senhor é manso, tem um controle perfeito da situação, é reconhecer que eu não tenho capacidade de fazer nada. Obrigado, Pai, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Pai querido, eu peço ao Senhor que toque em cada vida aqui de maneira especial nesta noite. Pai, as vidas que aqui se encontram, Pai, não sei exatamente as lutas que cada um está passando, mas eu sei que há um Deus que cuida dele. A palavra de Deus diz, que Jesus diz: eis que eu sou convosco todos os dias. Por isso eu quero clamar ao Senhor, Pai, que esta igreja continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Pai, coloca no coração dos teus filhos o amor ao Senhor, a intimidade com o Senhor, que gera o temor ao Senhor, que gera unidade e adoração. Pai, que esta igreja venha viver um tempo novo. Pai, eu quero colocar diante do Senhor um projeto que já nasceu, que está nos primeiros passos, que alguns já estão vivendo, que é os pequenos grupos. Senhor, capacite o pastor Lucas, dê condições a ele físicas, emocionais, espirituais. Levante um grupo, Senhor, que venha abraçar, Senhor Deus, essa nova visão conhecida, porque está lá em Êxodo, capítulo 18, trazida por Jetro, seu genro Moisés. Mas uma visão do alto que veio do Senhor. E Pai, nós precisamos realmente, durante a semana, um cuidar do outro, um orar pelo outro, um ajudar o outro, para que possamos viver Jesus na prática. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua maravilhosa. Pai, visite os nossos pastores, pastor Lucas, pastor Zé Roberto, tome tuas mãos a vida dos teus servos, renova as forças físicas, emocionais e espirituais. Pai, visite a diretoria estatutária desta igreja, traz um renovo, Senhor. Pai, visite, Pai, o ministério diaconal, demais ministérios, equipe de louvor, Senhor Deus, sonoplastia, Pai, toda a parte da igreja, jovens, as crianças, idosos, Pai, a visite, Senhor, traga um tempo da busca da tua presença, aviva a tua obra no meio do teu povo. Pai, eu sei que o Senhor começou a fazer uma grande obra, e ela se completará para a glória do Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor tem levantado um grande exército. E eu creio, Pai, que aqui faz parte desse grande exército, aqui este encontro.